um pouco do entendimento das coisas que estão acontecendo e ainda um pouco das que estão previstas e há de vir, se o Senhor assim quiser e permitir, porque tudo está na vontade permissiva de Deus. Nada acontece sem que Deus esteja sabendo, como também nada acontece sem que Deus esteja falando aos teus servos, os profetas. E todos nós somos profetas do Senhor. Nós sabemos que esta pandemia, esse vírus que está posto aí, algumas pessoas estão levando, não em brincadeira, mas não estão levando a sério o quanto devia. E é uma coisa séria, e a palavra do Senhor já nos havia alertado de muitas ocasiões do que haveria de acontecer, a respeito de terremotos, de guerra, de conflitos, a respeito de pestes que poderiam vir sobre as nações. E nós estudamos um pouco disso até hoje na escola dominical, a respeito do quanto o homem se distanciou de Deus e Deus tem que tomar alguma atitude. Sempre foi assim. Sempre o povo de Deus caminhava um período com Deus e por se desgastar na caminhada, ele procurava outros caminhos e começava a se afastar de Deus, e Deus tinha que agir de alguma forma para trazer de volta o homem. Lá do Éden, quando o homem saiu do Éden e ele então começou a vagar pela terra, ele começou a se distanciar de Deus novamente. Veio o dilúvio. Depois do dilúvio, o homem continuou, buscava Deus, se afastava de Deus. Veio o Egito sobre eles. Depois do Egito veio o deserto, e o homem sempre caindo na mão de uma ou de outra praga, para que Deus trouxesse o homem para perto de si. A humanidade, quando está em paz, ela se esquece de Deus. A humanidade, quando tudo vai bem, ela se distancia de Deus, ela foge da presença de Deus. Então sempre nós precisamos estar sendo chamados por Deus de alguma forma. E agora nós precisamos entender que não é só o povo lá fora, não é só aqueles que não aceitaram Jesus, mas a própria igreja do Senhor estava um pouco que corrompida pelos costumes mundanos. O próprio povo de Deus estava tão distanciado de Deus, entendendo tão pouco de Deus, que não o adorava mais como deveria adorar. Nós temos visto no meio evangélico, no meio cristão, muitas coisas que estão longe da vontade de Deus e do que é adorar a Deus. Nós temos visto pessoas brincando com o que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos visto pessoas do Evangelho zombando do que é a obra do Senhor e do que é o Espírito Santo de Deus na vida do homem. Às vezes nós nos pegamos criticando essas pessoas, mas muitas vezes nós mesmos não fazemos nada para reconhecer o poderio de Deus e a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E aí Deus nos chama, através de um acontecimento como esse, para nós nos voltarmos para Ele. Não tem demérito nenhum, eu quero deixar bem claro para os irmãos, que não existe perseguições à igreja. Algumas pessoas estão entendendo de forma errônea que a igreja está sendo perseguida, que a igreja foi fechada por perseguição. Nada disso. Nada disso. É uma necessidade. Em outras épocas, nós passamos por essa necessidade. Por exemplo, quando o Senhor enviou as pragas sobre o Egito, Deus ordenou que o povo dele ficasse dentro de casa e não saísse às ruas. Não saísse à rua. Naquela época eles também tinham suas formas de cultos e adorações a Deus. Mas Deus falou: fique quieto na sua casa. Junte-se com os seus parentes, junte-se com os seus vizinhos, fique quietos, não vá às ruas, porque Deus vai lançar uma praga. Sempre Deus vem alertando. E agora nós vamos passar por algumas dificuldades, mas tudo no controle de Deus. E aqueles que servem a Deus entendem o que está acontecendo. Aqueles que adoram a Deus, estudam a palavra de Deus, entendem o que está passando. Mas Lucas nos diz que vai vir peste sobre a terra, mas que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Nós vamos passar por mais uma dificuldade. E eu dizia para os irmãos hoje, algumas pessoas vão ter essa enfermidade, vão ser curadas e vão dar glória a Deus.
Algumas pessoas vão perder a sua vida. E quem ficar muitas vezes não vai querer dar glória a Deus. Quem ficar não vai querer reconhecer que Deus é soberano e estava sob o domínio de tudo. Mas nós, os que servimos ao Senhor, nós vamos entender que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Nada nós podemos fazer, nada está sob o nosso domínio, a não ser continuar adorando a Deus, continuar louvando a Deus. Nós vamos traçar estratégias nesses dias para continuar adorando e estando na presença do Senhor. Ainda bem que na nossa época agora, nessa geração que nós estamos vivendo, nós temos a tecnologia. E eu não estou isolado em minha casa, você não está isolado na sua casa. Mas nós podemos nos unir para continuar na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando se juntam os cordões, fica difícil de quebrar. E aí nós unidos, separados, talvez por uma distância, mas unidos no mesmo Espírito, nós vamos suplantar essa dificuldade. Nós vamos transpassar mais esse Jordão e vamos alcançar vitória nisso. Nós vamos adquirir vitória nisso. As perdas e as dores e os danos, elas são necessárias, mas a vitória vem no nome de Jesus. A vitória é garantida no nome de Jesus. Então agora a sociedade e os médicos e os governantes estão lutando e fazendo a parte dele. E a Bíblia diz que Deus tem dado inteligência aos homens para isso. Deus tem colocado capacidade sobre os homens para isso. E agora nós precisamos também deixar que Deus haja na vida desses homens. Cabe a nós continuar orando pela nação, continuar orando pelos governantes, orando pelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais enquanto nós estamos isolados em nossas casas, pelas pessoas que estão doando as suas vidas pelas ruas enquanto nós estamos protegidos em nossa casa. Vamos continuar orando para que os dirigentes e as autoridades façam tudo na direção de Deus. Mesmo que ele não saiba que Deus está na direção, mas nós, enquanto igreja do Senhor, orando e intercedendo, ele vai sendo dirigido por Deus. Mesmo que lá na frente ele não reconheça que foi Deus quem fez isso, nós sabemos que Deus fez. E damos glória a Deus por isso. Para os irmãos entenderem um pouco, não trazendo pânico, nem susto, nem nada, mas a dificuldade já está grande. As pessoas estão imaginando que no decorrer da semana, até sexta-feira, segunda-feira, é o pico, né? Vai começar a chegar o pico dessa enfermidade. Os hospitais estão começando a ser preparados para receber os doentes. O hospital está sendo preparado para receber as pessoas que vão verdadeiramente passar mal, pessoas que vão precisar de UTI. Está sendo adquirido mais leitos de UTI, está sendo reformado mais alas em hospitais, não só no de Samambaia, como essa semana nós fizemos várias áreas de isolamento, como também nos outros hospitais estão sendo preparados. O governo adquiriu um outro hospital para acolher esse povo. Então, não brinquem. Ontem nós saímos para trazer uma criança de uma irmã em casa, e quando nós estávamos voltando, nós vimos as ruas naturais, as coisas como se nada estivesse acontecendo. As pessoas nos bares, as pessoas nos depósitos de bebida, andando pela rua, como se nada estivesse acontecendo. E as coisas vão mudar, as coisas vão se arrochar, vão se apertar. Mas quem está debaixo da graça e da mão do Senhor vai estar protegido. Como aquela nuvem que seguia o povo de Deus pelo deserto, nós estamos nos dias de hoje debaixo da nuvem da graça do Senhor. A nuvem se move, nós nos movemos. A nuvem para, nós nos paramos também. E também há momento para essas coisas. E nesse momento agora, nós precisamos estudar estratégias para passar por esse difícil momento. Nós vamos procurar uma forma de conseguir arrecadar a alimentação enquanto nós temos tempo, porque existem irmãos que trabalham de maneira que não tem o seu salário fixo todo mês, ele é autônomo, e os trabalhos autônomos foram cancelados, né? Os irmãos não vão poder vender nos semáforos, os irmãos não vão poder vender nas ruas, os irmãos, até quem trabalha em casa de família está sendo dispensado. Então isso vai trazer algum dano, alguém vai ficar sem pão, alguém vai ficar sem arroz, e nós precisamos entender isso. Às vezes, irmãos, quando nós chamamos os irmãos para fazer uma doação, para trazer um alimento,
Os homens estão acostumados a fazer como os fariseus, trazer o que sobra, e não fazer como a viúva que trazia tudo que tinha. Isso vai ter que mudar. Porque se eu tiver 5 quilos de arroz na minha casa, eu vou precisar dividir ele com alguém que não tem nada. Ah, mas e depois? Aí fica eu e ele sem, não. Deus proverá, sempre proveu. E a igreja vai precisar montar uma estratégia para nós adquirirmos alimentos, para no momento oportuno ajudar alguém, porque alguém vai precisar. Hoje, parece que as coisas ainda estão bem, ainda guardou um pouquinho do dinheiro da semana passada, do mês passado, mas as coisas vão se complicar. E a igreja precisa agora ser igreja. Nós vamos montar uma equipe com pouquíssimos irmãos. Depois dos irmãos que tiverem coragem e interesse, nós vamos colocar essas máscaras, nós vamos tentar arrumar uns capotes, umas roupas, e nós vamos na casa dos irmãos. Nós vamos sair no veículo, vamos passar em 1, 2, 3, 4 casas, quantos der tempo. Nós vamos chegar lá, cantar um hino de louvor, adorar a Deus, orar por aquela família e sair dali. E as famílias que nós entrarmos, elas precisam entender que nós estamos usando máscara ou estamos isolados, não é porque nós temos nojo de ninguém, mas por uma necessidade, para o bem dele próprio, né? Então nós vamos estar nessa luta juntos. Quero pedir à irmã Graça. A irmã Graça já é uma senhora experimentada na obra do Senhor, já tem um tempo na obra do Senhor, e as demais irmãs e irmãos assim já na idade de experiência da irmã Graça. Nesse período, o pastor Piraildo não vai reclamar se vocês não vierem à igreja, não vai cobrar se vocês ficarem um pouco em casa, isolados, porque para as pessoas que têm uma idade um pouco maior, como quase eu, esse vírus, e como nós, mas você não vai pensar não, essas pessoas vão precisar de um cuidado maior, porque o pulmão da irmã Graça não é como o do Júnior, não é como o do Anderson, ele já está surrado aí por 70 anos, né? Então nós precisamos entender isso. Glória a Deus. E em casa mesmo a irmã vai estar adorando a Deus, em casa mesmo ela vai estar louvando a Deus. Nós vamos passar lá, nós vamos lá na casa da irmã, nós vamos orar com ela, nós vamos cantar hinos com ela, nós vamos na casa das demais irmãs, das irmãs que estão enfermas. Nós vamos fazer a obra do Senhor, precavidos, mas vamos fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor não para. Ela não parou quando os discípulos estavam sendo perseguidos. Quando viam ele na rua, matavam a espada e ela não parou. Então ela não vai parar agora. Nós vamos continuar marchando. E nós lemos no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 14, que se você, que se chama por crente, por servo de Deus, clamar a Deus, ouvir a sua voz, obedecer a sua voz, ele virá do alto céu, te abençoará, curará e sarará a sua terra, a sua família vai estar protegida, os seus vão estar guardados, e nós precisamos acreditar nisso, precisamos ter fé nisso. Deus é quem vai cuidar dos meus enquanto eu faço a obra dele, Deus é quem vai cuidar do seu enquanto você está fazendo a obra dele, e nós vamos ao campo a buscar as vidas que estão perdidas da mesma maneira que nós vimos antes, e pessoas vão se render aos pés do Senhor por causa dessa enfermidade. Pessoas já estão voltando para a casa do Senhor por causa dessa enfermidade. Irmãos, nesse período que a igreja foi decretada pelo governo fechada, nós adquirimos mais vida do que quando ela estava aberta. Mais pessoas estão chorando e correndo de medo para a casa do Senhor. Então Deus tem seus métodos para ganhar o povo de volta para Ele. E seja o método que Ele for usar, nós fazemos parte disso. Amém? E eu queria convidar os irmãos, nós vamos orar nesse momento. Nós vamos fazer um período de oração. Vamos orar pela nação brasileira. Muitas vezes você vai dizer, mas o povo não merece. Chega no carnaval, eles escarnecem de Deus, fazem coisas absurdas com o nome de Jesus. Mas no meio desse povo, existe uns que o Senhor olha e fala assim, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Como fez comigo e como fez com você. Hoje estão zombando e estão criticando, mas podem ser futuros pregadores do Evangelho, podem ser futuras cantoras do Evangelho, podem ser missionários, ou se não for nada disso, vai ser salvo pelo poder da graça do Senhor. Vamos orar por essa nação, vamos orar por esse país.
nós vamos orar por nossa igreja e vamos orar pelos nossos irmãos. E depois você vai orar por sua família, porque Deus vai estar cuidando, né? As mãos do Senhor estão estendidas sobre aquele que o tem. Nós cremos assim. Então nós vamos tirar um período de oração agora. Vamos falar com Deus. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, nós vamos falar com Deus agora, por um período. E o nome do Senhor vai ser glorificado em breve, já está sendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fale com o Senhor, apresente esse país ao Senhor, apresente ao Senhor a igreja dele na terra, apresente esse ministério, apresente ao Senhor essa congregação da 409, com todos os seus membros, todos os lares aqui representados. Apresente ao Senhor os que estão enfermos, para que o Senhor venha curar, e Deus vai fazer milagres. Eterno Deus de poder e graça, Senhor, nós estamos em Tua presença nessa noite. Junto conosco nessa oração existem irmãos que estão em casa, que estão, Senhor, nos seus lares, alguns enfermos, outros, Senhor, nem tanto, mas estão guardados pelo Teu Espírito. Senhor, que o Teu Espírito possa ir de encontro a cada um deles agora. Entra, ó Deus, na casa, Senhor, dos nossos irmãos, ó Pai querido, com providência, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo alegria, renovo. Espírito Santo de Deus, age nessa terra. Toma em Tuas mãos, ó Deus, os dirigentes dessa nação. Toma em Tuas mãos, ó Deus, aqueles que governam esse país, as autoridades, ó Deus, que Tu mesmo constituíste sobre essa terra. Abençoa eles, ó Deus, dá para eles direção. Tira, Senhor, a soberba, tira a ganância, tira, Senhor, aquilo que não vem de Ti. Apaga as adorações de ídolos, ó Deus, dessa nação, e faz com que o povo adore ao verdadeiro Deus. Oh Senhor, dirige, Senhor, os passos daqueles que estão nos hospitais, Senhor, trabalhando pelos enfermos. Deus eterno, abençoa, Senhor, os homens que estão na direção, ó Pai, do Ministério da Saúde, que estão, Senhor, na direção dos hospitais, da Secretaria de Saúde do nosso país, para que eles tenham, Senhor, sabedoria para fazer, Senhor, o necessário para salvar as vidas. E eles, Senhor, curando e salvando as vidas, ó Pai, que essas vidas se rendam, Senhor, aos Teus pés. Nos dá condição de pregar o Teu Evangelho nesse momento de crise, nos dá condição de anunciar a Tua palavra nesse momento de crise. Nos ensina, ó Deus, a maneira correta de Te adorar, na dificuldade, na luta. Deus, seja como for, nós queremos estar em Tua presença, buscando, Senhor, a Tua face. Toma em Tuas mãos, ó Deus, Senhor, esse ministério, todas as portas que se abrem para a pregação do Teu Evangelho. Cada pastor, cada obreiro, cada membro, cada um daqueles que professam o Senhor Jesus como Salvador, sejam alcançados, ó Deus, por Tua graça, sejam alcançados, ó Deus, por Tua misericórdia. Deus de infinita bondade, toma conta, ó Deus querido, dos nossos familiares, aqueles, ó Deus, que estão longe, Senhor, dos Teus caminhos. Toma em Tuas mãos, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, os pais, as mães, os filhos, ó Deus. Abençoa nessa noite. Começa, Senhor, através desses acontecimentos, a salvar vidas, a libertar vidas cativas e oprimidas pelo diabo. Deus, nós decretamos nessa noite a derrota do inimigo, a derrota de Satanás, e glorificamos e louvamos o Teu nome pela vitória que alcançamos, ó Senhor. Toma em Tuas mãos, eu Te peço nessa noite, a direção desse ministério, os pastores, os líderes, Senhor, que Tu tem colocado sobre esse ministério. Dá para nós, Senhor, estratégia, dá para cada um sabedoria, Senhor, para dirigir o Teu povo. Não deixa, meu Pai, por Tua misericórdia, que nenhum do Seu rebanho se perca, por Tua misericórdia, Deus. Não deixa, Senhor, que nenhuma ovelha, Senhor, venha se desgarrar do Teu aprisco, porque a igreja possa estar com as portas fechadas. Que eles continuem perseverando, que eles continuem remando, que eles continuem lutando, Senhor, nas fileiras da salvação. Pai bendito, nós queremos Te pedir, Senhor, de uma maneira especial, ó Deus. Cuida, Senhor, dos nossos idosos. Cuida, Senhor, daqueles, ó Pai, que estão mais carentes, daqueles que estão necessitados. Pai, nos dá condição, Senhor, de abençoar os nossos irmãos, ó Pai, que porventura venha passar alguma dificuldade financeira. Abre, Senhor, janelas no céu, derrama,
igreja, sobre as nossas vidas, para que nós possamos ajudar aos outros, ó Deus. Abre, Senhor, as nossas mãos. Tira, Senhor, do nosso coração o apego pelos bens materiais. Abre o nosso coração para doar aos necessitados da tua casa, Deus. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Agora, Senhor, nós precisamos de Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, não se aparte de nós, não se aparte da Tua igreja, dos que estão longe e dos que estão perto. Oh, Espírito Santo de Deus, continue com Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, cuida das nossas crianças, cuida dos nossos pequeninos, porque deles pertence, Senhor, o Teu reino. Deus, Tu és soberano sobre tudo. Sobre tudo, ó Deus, Tu és poder. Tudo está em Tuas mãos e tudo a Ti pertence. É por isso, Deus, que nós estamos nos encurvando perante a Tua face, para Te agradecer, para Te louvar, já pela vitória alcançada, já pela bênção alcançada. Pode os homens mundanos não entenderem e não reconhecerem o Seu poder, mas nós, a Tua igreja, faremos menção do Teu nome, adoraremos o Teu nome, até que Tu venhas, ó Jesus. Amém, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Ó Senhor, glória a Deus. Estamos encerrando já, amados, mas como se for um culto de estudo, algum irmão tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa? Glória a Deus. Algum irmão quer perguntar, tem alguma dúvida? Às vezes ouviu. Nós estamos em tempo que existem muitas notícias falsas, muitas fake news, né? Muitos ensinamentos errados. E às vezes alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, se tiver ao nosso alcance, a gente vai poder responder. Se não, nós vamos pesquisar e vamos colocar nos grupos da igreja. Irmãos, acompanhem os grupos da igreja. Nós vamos ter momentos de oração, nós vamos ter visita nos lares, nós vamos ter estudo bíblico, nós vamos estar abastecidos pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos e o Senhor nos levar em paz. Eu quero agradecer agora a cada um dos irmãos que aqui estiveram. Irmão Júnior, dá uma girada nesse negócio aí para nós agradecermos os irmãos que vieram hoje adorar a Deus conosco. Eu quero agradecer cada um dos irmãos hoje que saiu da sua casa e vieram estar conosco. Que Deus nos abençoe e nós vamos continuar juntos nessa fileira do Senhor. Amém? Trabalhando na obra do Senhor. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar. Senhor, Deus e Pai, Senhor, nós estamos, ó Deus, agradecidos por esses momentos em Tua casa, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por estarmos em Tua presença, Senhor, Te adorando, Te louvando, bendizendo, Senhor, o Teu nome. Agora leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor. Nos dá, Senhor, uma noite abençoada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, possa estar sobre os nossos lares. Conduz, Senhor, nos caminhos de volta, em paz e em segurança. Haja paz, Senhor, no meio das famílias. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. A Deve, a 60